Olá, amada igreja de Jardim Caraí, bom estarmos juntos esse domingo à noite aqui para compartilharmos a palavra de Deus, essa semente poderosa que transforma e muda a nossa vida. É bom estar com você aqui para a gente falar um pouquinho sobre fé, sobre dar sequência ao que eu conversei com a igreja, conversando sobre isso que tanto agrada a Deus, crença, né? E Deus estabeleceu a crença, ele aprove salvar aqueles que creem na mensagem. A todos quanto recebem, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a todos quanto recebem, a todos quantos creem nele, né, são feitos filhos de Deus. E isso agrada a Deus, sabe? Uma das grandes tônicas do Evangelho é agradar a Deus, obedecer a Ele. E se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, creia nele. Creia na palavra dele. O quanto a palavra é aquilo que bate o martelo na nossa vida, né? O pastor Hélio usa muito essa expressão. O que bate o martelo? É a palavra, é o que Deus diz, é o que eu sinto, são conceitos que nós temos. O quanto a palavra de Deus é o que bate o martelo, é a palavra final na minha vida. Então, isso tem a ver com um estilo de vida de priorizar, de escolher a palavra de Deus, para que ela seja aquilo que está puxando a nossa vida, a locomotiva, priorizando o reino, a palavra, porque a palavra é o que Deus diz. Isso, e nós cremos naquilo que Deus diz e fazemos aquilo que Deus diz, o governo, o reino, a vontade dele na nossa vida. Veja, Jesus, quando estava no Getsemane, debaixo de tanta pressão, e às vezes estamos debaixo de pressão também, mas ele estava preparado para aquele momento e ele disse: Pai, humanamente ele estava com vontade de desistir, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E que essa seja a tônica da minha e da sua vida. Que sejamos aqueles que fazem a vontade do Pai. Que eu e você sejamos aqueles dispostos a agradar a Deus. Dispostos a seguir seus caminhos, a dizer: Pai, seja feita a sua vontade. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas eu submeto meus sonhos, eu submeto os meus planos ao Senhor. Porque confiamos em Deus. Porque escolhemos a Deus. Isso agrada a Deus. É um estilo de vida de escolher a verdade. E o verso que nós temos utilizado é que o justo, ele viverá pela fé. Não terá momentos de fé. Nós conversamos sobre esse justo. Quem é esse justo? Senão aquele que é nova criatura. Quem está qualificado para viver por fé? Quem é nova criatura? Ok? Assim como quem está qualificado para adorar a Deus? Quem é nova criatura. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. O Pai nem procura em si a adoração, mas os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com a verdade da palavra e com o coração, seres espirituais. Então, voltando, né, que o justo ele vive pela fé. Então, justiça de Deus não é perfeição, ok? Ser justiça é uma posição de justo diante de Deus. Mas como justo diante de Deus, eu preciso viver em santidade. Mas eu já sou justo diante de Deus por causa do trabalho de Jesus. Então, em 2 Coríntios, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez de Jesus pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 ou 22. Então, você é justiça de Deus, querido. Então, quem é o justo? É aquele que é nova criatura,
ok? Diz respeito ao ato inicial de receber Jesus. Receber Jesus é justo, está qualificado para viver pela fé, ok? Então, ser justo é o ponto de partida do viver pela fé, ok? Você é justiça de Deus, então viva pela fé. Viva em santidade. Viva de acordo com o que você é. É uma posição. Você não alcançará a posição de justo. Você, quando crê em Jesus, já é feito justiça de Deus. Já está na posição de justo. Agora que você é justo, recebeu Jesus, tem 30 anos de igreja, eu tenho 1 segundo que recebeu Jesus. Justiça de Deus, é a obra da cruz, é a troca, a substituição. Ele tomou nosso lugar e nos deu a sua justiça. Se fez maldição e nos abençoou. Ele carregou os nossos pecados e nos deu a justiça dele. Aceitação diante do Pai. Quem pode estar diante de Deus? Quem pode estar diante de Deus? Humanamente, diante das nossas habilidades, ninguém. Mas quem te qualifica? Quem te faz justo diante de Deus? Para que você não seja fulminado. É o Pai que faz justiça de Deus. Então, ser justo é o ponto de partida. E esse viver pela fé, que o justo ele vive pela fé. Esse viver pela fé é um estilo de vida. Vivemos pela crença na palavra. Nós vivemos por um sistema de crenças. Quer bons, quer ruins, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Acreditamos em quê? Na palavra. Acreditamos no que vemos. Acreditamos nos sentidos, nos sentimentos. Acreditamos na verdade de Deus, que é a palavra. Então, nós vivemos por um sistema de crenças. Então, se eu vivo, se você vive no sentido da presença de Deus também, de andar com Deus, se vivemos por fé, se eu não crer, o que eu estou fazendo então? Se eu vivo por acreditar, se eu não estou acreditando, o que eu estou fazendo? Será que eu estou vivendo? Eu vivo por acreditar. Se eu não estou acreditando, o que eu estou fazendo? Então, para a gente refletir. Então, não é algo periférico em nossa vida. Acreditar em Deus, esse estilo de vida é algo central. Então, crença não é algo que faz parte, é um pedacinho da minha vida, e eu queria declarar para você que é toda a nossa vida. Acreditar em Deus é toda a nossa vida, não parte dela. Deus quer que a gente viva de tal maneira que isso afete, a nossa crença tem que afetar a nossa vida. Ok? Estar na igreja e ficar um tempo na igreja, ou muito tempo na igreja, sabe? Deus quer que nós tenhamos resultados, experiências. O evangelho é prático, o evangelho afeta a nossa vida. Então, estar na igreja com Deus e não ter resultados não é não enfrentar problemas, ok? Mas é ver a mão de Deus estabelecendo a nossa vida no decorrer do tempo, e apesar dos problemas, nós somos mais que vencedores e experimentarmos vitórias. Não é algo periférico, é central, ok? E isso é maravilhoso. O evangelho é você ter experiências com Deus, você acreditar em Deus. Busque crer na palavra, isso agrada a Deus. Vai ativar sua vida, vai mexer com o teu interior, ok? Quando você ousa crer, ousa ficar com a verdade. Tem um propósito. A crença tem um propósito. Ela tem que estar ativada. Tem que dar um start na tua crença. Dá um start. Ela não pode... Sabe, tem carro que tem um botão de start. Você aperta o botão de start e o carro liga. Sabe, o start das coisas de Deus na nossa vida é a nossa fé. Start-stop, né? Tem que apertar, e não no stop, né? Tem que apertar o botão para ligar o carro. Liga o carro, liga a ignição, dá o start. É a fé que vai liberar energia, o motor vai começar a funcionar, ok? Para fazer a nossa vida andar, é a crença.
O poder que faz o milagre vem de Deus. Mas quem dá o start? Quem libera essa centelha para começar o fogo a acender? É a nossa crença. Deus estabeleceu que nós somos cooperadores. Deus não trabalha sem homem. Deus não trabalha sem... Como assim? Ele é Deus. Como assim, pastor? Ele é Deus Todo-Poderoso. Na sua cidade, Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque não acreditavam nele. Ele pôde fazer, senão, alguns pequenos milagres. Ele queria fazer mais, mas não pôde fazer, porque não deram crédito. Sabe, é a vontade de Deus que todos os homens cheguem à salvação. Todos serão salvos? Não. Quem são aqueles que serão salvos? Aqueles que creem. Aqueles que recebem, creem na loucura da pregação. Então Deus quer fazer? Sim, mas Ele trabalha em cooperação com o homem. À medida que o homem se abre à verdade, Ele pode transformar a vida do homem. Ok? Se olharmos para uma sociedade hoje, vemos uma sociedade que vem colhendo muita destruição, muita morte, porque está afastado do Deus vivo. Quanto mais afastado do Deus vivo, mais morte. Veja o filho pródigo, que se afastou do pai e perdeu toda a herança, e foi se afastando e descendo ladeira. Por quê? Porque está longe do pai. Quanto mais distante do pai, mais descaracterizado, mais vazio. Eu gosto de um termo que o pastor Hélio usa, mais embrulhado. Quanto mais distante da verdade, mais o ser humano fica cauterizado. Ele fica ali desfigurado do padrão de Deus. O padrão de Deus vem por estarmos próximos à fonte. Nenhum ramo dá fruto sem estar ligado à videira. Nós temos que estar perto do Pai, crendo nele. Então, liga o botão do start na sua vida, fica próximo do Pai. Ok? Então, se o meu viver não exige fé, se fé não faz parte do meu dia a dia, temos que ligar o alerta. Ok? Se tiver alguém perto de você e fala aí, liga o alerta. Alguém no chat pode colocar, liga o alerta. Então, crença está para a nova criatura, assim como respirar está para o nosso corpo. Ou seja, sem crença, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ok? Então, crença não é algo temporário, mas é algo contínuo. E 4 vezes aparece essa expressão que o justo viverá pela fé na Bíblia. Em Abacuque 2,4, e se Deus diz uma vez que algo é importante, se tem citado uma vez na Bíblia é importante, mas 4 vezes aparece essa expressão que o justo ele viverá por fé. É porque é algo importante, ok? Deus está frisando um estilo de vida, Deus está frisando um estilo de vida vencedor, Deus está frisando aquilo que o agrada. Fé agrada a Deus. Pastor, mas o que é fé? Ora, fé é certeza, é convicção, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova de fatos que não vemos. Não vemos, eu não vejo Jesus, mas eu creio que Ele mora no meu coração. Eu creio que sou um filho de Deus, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Fui convencido. A fé está fundamentada na verdade. A fé vem pelo ouvir. Se você não conhece muito sobre fé, fé é a crença que nós temos na palavra de Deus. Está unicamente fundamentada no que Deus diz. Toda a nossa fé está fundamentada unicamente no que Deus diz. Essa é a solidez, e a fé ela tem um aspecto de estar em ação, em movimento, em obediência à verdade. Nós cremos em Deus e agimos com base nessa palavra, mas a fé ela está fundamentada na palavra. Eu não vejo o milagre, eu não vejo a promessa, mas eu creio na promessa. Veja um exemplo para você entender um pouco sobre fé. Foi quando Jesus estava com Pedro
no mar e Pedro tinha trabalhado a noite inteira e Jesus disse: Pedro, lança a rede. A nossa fé está fundamentada no que Deus diz. Pedro disse: olha, mestre, trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra. Veja, o natural diz tudo o contrário, mas existe uma palavra que foi liberada pelo Rei da Glória, por Jesus, e eu me baseio nessa palavra. Pedro agiu por fé porque ele não via a colheita, ele não viu essa pesca maravilhosa. Contra ele estava o cansaço, ele tinha trabalhado a noite toda, então naturalmente não existiriam peixes ali. Então a fé passa por cima de intelecto, a fé passa por cima do que nós sentimos, a fé tem única e exclusivamente a palavra de Deus como base e agimos em fé com base nessa palavra. E somente isso que moveu Pedro. A tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar rede. Ele viu o grande milagre, mas ele não estava vendo o peixe. Ele não viu 1 ou 2 peixinhos pulando em cima para dizer: então eu vou lançar o peixe. A fé, a certeza que ele tinha na declaração de Jesus era o suficiente. Fé é certeza, é prova de fato que eu não vejo. E a atitude dele consumou a vitória. Por quê? Se eu digo que tem fé, mas não tem uma atitude, porque a fé ela é composta de uma atitude, de um estilo de vida, porque o justo ele vive por fé. Ele não diz que tem fé. O viver são atitudes com base na palavra. Eu creio em ti, Jesus, mas eu estou cansado. Sem milagres. Eu creio e ajo com base nessa palavra. Milagre. Então, a fé ela sempre está ali junta com uma atitude. Ok? Fiz esse comentário aí um pouco sobre fé. Em Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, ele viverá pela fé. Fala de não confiar em si mesmo. Em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Viver pela fé é fruto da justiça, ok? Quando se diz justo, não é alguém perfeito, já havia mencionado, é aquele que foi justificado. Hebreus 10:38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então, 4 vezes aí as 4 estações, se você quiser depois ler com calma, volta o vídeo aí. Mas fala aí de novo, pastor. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10:38. Bem, eu queria compartilhar em Mateus 9:27, de 27 a 30, tem uma história muito, muito bacana, que partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus estava indo para sua casa, Jesus já tinha trabalhado, feito muitos milagres, estava indo para sua residência e 2 cegos o seguiram. Sabe, e a gente precisa sempre seguir Jesus. Ele é a fonte. Nossos olhos têm que estar nele. Vamos seguir Jesus. Então, siga Jesus em primeiro lugar. E, ele, tendo entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou. Jesus já entrando em casa, os cegos foram até ele. Jesus perguntou essa pergunta: credes que eu posso fazer isso? E essa é uma pergunta muito legal, porque ela mostra que Jesus é a fonte de todo o poder. Porque 2 lados foram colocados. Jesus e aqueles cegos. Jesus declarou: credes? Ou seja, quando ele diz credes, está falando dos cegos. E depois ele diz que eu posso. Então, a parte dos cegos era crer. A parte de Jesus, o milagre. O milagre vem de Jesus. Vocês creem que eu posso? Olha, aponta para os cegos e depois mostra para ele. Vocês creem que eu posso. O poder vem de mim. O milagre vem dele. Eu vou fazer o milagre. Agora, o ponto é, vocês acreditam que eu posso fazer?
é essa tônica do nosso estilo de vida, que Deus nos chama para viver. É uma tônica para nós crermos. Será que nós cremos que Deus pode fazer aquilo que nós sabemos que Ele disse? Eu tenho conhecimento do que Deus pode fazer. Será que eu creio na minha vida, não na vida de outras pessoas? Então, responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se de acordo com a vossa fé. Recebam de acordo com a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente: acautelai-vos que ninguém saiba. Então, nós vamos até aonde a nossa fé vai. Sabe? Eles tiveram o que eles acreditavam. Nós temos o que nós cremos. O que nós cremos? Sabe? Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus quer fazer muito na nossa vida. Mas, qual o material que nós damos para Ele? Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Porque Ele pode. Ele pode. Ele quer fazer grandes coisas. E eu declaro sobre a sua vida que tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. E na nossa vida, tudo é possível para aquele que acredita. Então, nós temos o que nós cremos. O que nós cremos? Família abençoada, saúde, prosperidade, transformação, vida em abundância. Nós temos o que nós cremos. Isso não é para mim. Isso foi para os dias dos discípulos. Nós temos o que nós cremos. Batismo com o Espírito Santo, isso aí foi para a época dos discípulos. Não! É para mim, é para você. E o uso de orar em línguas é para nós todos os dias. É uma ferramenta, esse dom maravilhoso que nós não podemos deixar apagar. Mas nós temos o que nós cremos. Eu creio. Isso é para mim. Então receba a sua crença. Receba de acordo com o que você acredita. Ok? Então, a nossa fé, querido, nós vivemos por fé, ok? Mas essa nossa fé, ela é provada. Ela é testada. Vimos isso na vida de Abraão, que Deus fez um teste com ele. Ele provou ali a fé, a fidelidade de Abraão, quando Deus pede um filho, aquilo que Deus havia dado, a promessa. Deus deu a promessa, Deus pediu a promessa. Está tudo na mão dele. Deus deu a promessa, Deus pediu. Não para extrair, mas para abençoar. Deus nunca pede. Olha, guarda isso no seu coração. Tudo que Deus pede não é para extrair, é para dar mais. Tudo que Deus pede não é para extrair, é para dar mais. Se Deus te pede algo é porque Ele quer dar mais. Quando um jovem rico se aproximou de Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus listou algumas coisas e ele: beleza, eu tenho feito isso. Jesus o amou muito. E Jesus percebeu que algo estava faltando. Ele colocou: olha, vende tudo que você tem, você vai ter um tesouro. Sabe, Deus te ama demais. Se Ele te pede algo, Ele estava pedindo: vende tudo que você tem. Jesus estava declarando que o que Ele tinha era muito mais do que aquilo. Quando Deus te pede algo, não é para te deixar sem. Deus não pediu algo a Abraão para deixar ele sem. Deus te pede, não é para te deixar sem. Aquilo que você dá para Deus nunca sai da sua vida. Nunca sai da sua vida. Então, a nossa fé ela é testada. Aquilo que enfrentamos deve ser enfrentado com fé, ok? Com crença. Não enfrente algo com seu intelecto. Não enfrente algo sozinho. Coloca Deus na jogada. Coloca as promessas na jogada. Não enfrente o que você está enfrentando sem crença. Não enfrente com seu intelecto, ok? Enfrente pela fé. Em Tiago 1, 2, 3, é um texto que nossa carne não gosta muito, né? Diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Pastor, esse eu não gosto. Tem alegria passar por provações? Não! Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, sabendo que a prova,
essa pressão que vem sobre a nossa crença. Essa é a versão revista atualizada. Eu queria ler na nova versão transformadora, que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, sabendo que quando a sua fé é provada, testada, pressionada, e isso é um fato, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, situações onde, digamos, enfrentamos desconfortos, ok? São pressões, desconfortos. Tilipse. Jesus, no mundo tereis aflições, pressões, é uma palavra traduzida. Então, quando sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, essa pressão, esse teste do dia a dia que nós vivemos, na nossa fé, quando a nossa fé é submetida, essa pressão, na verdade, ela está avaliando a qualidade da nossa fé. Ok? Porque Deus quer uma fé robusta, Deus quer uma fé forte. Então, essa pressão que a nossa fé é submetida avalia a qualidade da nossa fé. Em 1 Coríntios 3, versículo 9, fala: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, que é o nosso fundamento. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, fala de uma construção, ou sobre fundamento, ou de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o que vai vir avaliar essa construção? Fogo. Se for, e esse fogo vai vir para fazer a limpeza. Se for palha, vai queimar. E olha, se for ouro, eu não falo a minha fé não é de palha. Fala, a minha fé não. A minha fé não. Então, o fogo vai vir, vai testar a nossa fé. Mas se a fé for ouro, o fogo ele refina, vai te deixar melhor. Então, esse fogo, ele não quer que a pessoa fique em cima do muro. Ou é palha, ou ouro. Se queimar, caramba, tá errado. Se a fé não está na minha vida como um estilo de vida, uma fé fundamentada na palavra, eu preciso ligar alerta, alguma coisa está errada, porque o justo ele vive por fé, o cristão ele vive por acreditar no que Deus diz. Então, essa pressão que sofremos não é para destruição. Veja, ou é ouro ou é palha. Fala, palha não, na minha vida tem que ser ouro. Eu quero ouro, uma fé como ouro, que o fogo vem, a prova vem e eu vou ser refinado. O fogo vem, pastor, o fogo é de Deus, querido, não é para destruição. Veja, o fogo de Deus não é para destruição. Aquilo que você enfrenta não é para destruição, mas para crescimento, porque Deus nos ama.
Deus nos ama. O fato de enfrentarmos problemas não significa que Deus não nos ama. Pelo contrário, nós somos amados de Deus. Você é amado, você é amada, você que está escutando aí. Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou por você. O fato de enfrentarmos problemas, não, Jesus te avisou sobre isso, sobre tribulações, sobre desafios, sobre pressões, sobre ataques. Não, ele disse que quando vocês andarem pelo fogo, o fogo não vai queimar, quando pelas águas não vão submergir, você não vai submergir, ele vai estar contigo nessa pressão, ok? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença nele. Não é a vitória, não é a crença da derrota, é uma crença que vence. Vence o quê? A pressão, os obstáculos. Ok? Eles estão aí para serem vencidos. Mas se sentimos a pressão, mas ficamos firmes. Ok? E eu queria finalizar com Isaías 40:31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que mantêm essa crença em Deus, ok? Porque esperar é você aguardar nele, ficar firme sobre a rocha que é ele, renova suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você fica firme, você fica forte, você fica mais robusto, você vai mais longe. A prova, fica firme, quando esse fogo vier sobre a sua vida, fica firme, ele vai te deixar uma pessoa melhor. Fica firme que esse tempo que você está enfrentando vai passar. Fica firme, espera o socorro, espera por ele, espera renovando suas forças nele, porque você vai ficar mais forte, mais robusto, que espera renova suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você vai ficar melhor, você vai ser aperfeiçoado, você vai brilhar mais. Você vai crescer, você vai ser uma bênção para outras pessoas. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque nós fomos chamados para viver por fé. E esse é um estilo de vida. Acreditar na Tua palavra. Acreditar nas Tuas promessas. Não acreditar naquilo, no natural. Não acreditar simplesmente onde a nossa mente natural alcança, mas acreditar no Deus do impossível, que ressuscita mortos, num Deus que vai além do natural, num Deus capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não limitamos a Deus e o Teu poder vai onde a nossa fé alcança. Não queremos limitar, não queremos impedir uma ação, uma esfera de ação miraculosa, tão grande, de um Deus tão grande que pode fazer infinitamente mais. Mas nós queremos crer em tudo que o Senhor pode e ficar firme na Tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Queremos viver esse estilo de vida que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, amada igreja de 5 de julho. Um grande abraço para você. Tudo de bom. É isso aí. Aí a gente se vê na próxima, hein? A gente vai dar sequência a essa mensagem, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.